Nova ordem. O que é a nova ordem? Nova ordem, todos sabem, é quando um governo toma o poder, seja pelo processo revolucionário, seja pelo processo democrático, é exceção, mas pode acontecer também, toda aquela estrutura anterior, social, política, legal, sofre uma profunda modificação. O nome já diz, nova ordem. Este governo implementa uma nova ordem. Evidentemente que isso acontece, seja através de um processo revolucionário ou de uma outra forma, quando este governo que toma o poder tem uma ideologia completamente distinta. Não acontece, por evidente, quando existe uma sucessão de governos, de partidos diferentes, mas em tese com a mesma ideologia. Isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na Alemanha nazista, ocorreu em Cuba, ocorreu, alguns historiadores dizem também, na Itália, no fascismo com Mussolini, e em outros lugares. No entanto, quando é implementado esta nova ordem, geralmente há uma disfunção na sociedade, porque se elimina toda aquela ordem social vigente para estabelecer-se uma nova. E como se estabelece uma nova ordem? Fundamentalmente, através da profunda modificação da legislação. Se não se modificar a legislação vigente, não existe nova ordem. A nova ordem social, a nova ordem política, ideológica, ela só é realmente transformada e solidificada através da mudança da legislação. E aí é que ocorre a disfunção. Porque muitos na sociedade podem pensar que nesse câmbio de legislação, de normas legais, não existe normas legais. E isso ocorre. Por exemplo, aconteceu em Cuba, na tomada do poder pelo Fidel Castro. Inclusive, e esse livro que eu tenho, muito interessante, um livro publicado em 1990, a minha publicação é de 91, Fidel Castro, Ideologia, Consciência e Trabalho Político, 1959-1986. Esse livro reproduz entrevistas e fundamentalmente os discursos de Fidel Castro. E sobre este aspecto que eu estou falando, ocorreu isso lá em Cuba e ele chamou atenção num de seus discursos. Veja, os senhores sabem que estamos entrando em uma nova fase intensa de legalidade. As revoluções e os revolucionários se caracterizam em uma fase porque destroem todas as leis, porque eram leis dos opressores, dos exploradores e dos dominadores. Porém, junto com o hábito de destruir as leis, muitas vezes se desenvolve paralelamente um hábito de não respeitar nenhuma lei. E a revolução significa destruir toda a velha ordem social e todas as velhas leis que regem a vida de uma sociedade e substituí-las por leis novas. O que equivale a dizer que há que substituir o espírito destruidor das leis velhas por o espírito de disciplina e de acatamento às novas leis. Inimigos da velha lei
e baluartes da lei nova. Esses devem ser os revolucionários. A legalidade socialista é imprescindível. E enquanto nos organizamos e mais desenvolvemos a revolução, mas será necessário criar uma mentalidade de todo o povo para o conhecimento da lei e hábito de acatamento e de respeito às leis. No caso aqui, Fidel Castro refere-se às novas leis, à nova ordem que estava sendo implantada. De modo que isso nos permitirá, já em um processo revolucionário, metas a médio prazo e muito claras. Então, por que o Fidel Castro fez esse discurso? Porque ele sentiu lá que alguns estavam confundindo novas leis com nenhuma lei. E isso acontece muito. Muito interessante esse livro, os discursos de Fidel Castro, durante todo o tempo em que foi após implementação da Revolução Socialista em Cuba. Bom, muitos têm me perguntado se agora, com a consolidação da vitória do Bolsonaro, ocorrerá no Brasil uma nova ordem. Evidente que não. Por quê? Porque sob o aspecto científico, sociológico, da ciência política, da história, a nova ordem, uma nova ordem, só ocorre quando há uma mudança de ideologia, onde, repito, se substitui toda a legislação velha vigente por uma legislação nova, porque não existe nova ordem sem mudança de legislação. No Brasil, continuará existindo o Supremo, o STJ, a Constituição não será mudada, as leis permanecerão como estão, com pequenas modificações, continuar existindo o Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário e assim por diante. Pequenos ajustes do novo governo, dentro de uma mesma ideologia. O Brasil é capitalista, continuará sendo. Não existirá essa nova ordem. Mas por que as pessoas perguntam isso? Talvez por conta de um sentimento social, não de nova ordem, mas em relação à questão da ordem. A ordem vira frente de tudo. Como dizia Goethe, primeiro a ordem, depois a justiça. Por quê? Porque sem ordem não há justiça. Sem ordem não há progresso. Veja nossa bandeira, ordem e progresso, não é progresso e ordem. Sem ordem não há educação. Sem ordem não há saúde. É impossível fazer-se qualquer coisa em uma sociedade, saúde, educação, segurança, progresso, justiça, sem ordem. Talvez por esse sentimento de ordem da sociedade ou de alguma parte da sociedade, alguns confundem que nós viveremos sobre uma nova ordem. Não. Sob o aspecto científico, repito, a nova ordem será a mesma. Agora, talvez com uma ênfase na ordem lá do Goethe, lá dos positivistas. Aí talvez. Bom, vamos aguardar para ver o que nos espera. E, evidentemente, sempre torcendo para o bem do Brasil, independentemente de qualquer coisa.